Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Franceschi Educação Financeira. Mais um dia aqui de novo para compartilhar o fechamento de ontem e principalmente tudo aquilo que pode movimentar o dia e o mercado hoje. Hoje, dia 13 de janeiro de 2021. Bora para aquele golinho de café? Para você que também, assim como eu, dorme aí menos de 5 horas por noite, o café é um baita companheiro. Seguindo então, ontem, após uma forte queda no dia anterior da Ibovespa e das bolsas mundiais, ontem os mercados oscilaram um pouquinho. Europa já tinha avisado de manhã que estava oscilando entre queda e leves ganhos. Estados Unidos, mesmo com o pedido de impeachment de Donald Trump, estava em alta. E o Brasil ele cresceu um pouquinho, voltou muito próximo aí dos 124 mil pontos, puxado aí por ações de banco, frigorífico e também o varejo. Algumas empresas que lá atrás, durante a semana e semana passada, tinham tido algumas quedas, ontem retomaram, e também algumas surpresas no mercado ontem, mas falamos sobre isso. A grande tônica de ontem foi a entrada muito forte de moeda estrangeira no Brasil, ou seja, os investidores entrando muito forte com investimentos aqui no país, e com isso o dólar despencando, o dólar que vinha aí numa alta frequente. Então essa foi a principal tônica do mercado ontem e ficamos felizes aí por essa retomada. Voltando então, vamos falar do fechamento de ontem, dia 12 de janeiro de 2021. Ibovespa ontem teve uma leve alta em torno de 0,60%, fechando a 123.998 pontos. Como eu disse, batendo ali muito próximo dos 124 mil pontos. O dólar ontem fechou a 3,29 de queda, certo? Eu até tinha dado uma notícia errada ontem na aula de certificação, falando em 2,5, não lembrava na hora, mas foi quase 3,5 de queda, lembrando que o dólar não tinha uma queda tão forte assim há quase 3 anos, quase 3 anos. Obviamente a moeda ainda está em 5,32, visto que ela vinha aí numa crescente dos últimos dias, mas já melhorou o cenário brasileiro. Falando em bolsas norte-americana, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, fechou aí com 0,28 de alta a 13.072 pontos. S&P fechou ontem aí praticamente estável, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, tudo tranquilo, estável com 0,04 de alta, 0,04 de alta a 3.801 pontos, e Dow Jones 0,19% de alta também, fechando aí a 31.068 pontos. A Europa, por outro lado, veio num cenário contrário de leve queda. Na Europa tivemos aí queda do euro, tá? O euro caindo 0,54, fechando a 6,64, enquanto a Alemanha teve queda de 0,08, praticamente estável. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo aí conosco, nos acompanhe todos os dias aí, que sempre tem informação relevante aí para você começar bem o seu dia. Já na França, o CAC na França ontem teve queda de 0,20%, fechando a 5.650 pontos. E Reino Unido, queda de 0,65 a 6.754 pontos. Quando olhamos lá para Ásia, a China que vinha aí de alguns dias de queda, de uma leve oscilação, a China disparou ontem, tá? China inclusive divulgou aí aumento aí da quantidade de veículos vendidos, que também é algo muito importante para a economia de um país. A China teve alta ontem de 2,28%, fechando a 15.460
pontos. Já o Japão, que tinha tido recesso ali por conta de feriado, ontem fechou praticamente estável com 0,09% de alta a 28.164 pontos. Como a gente já falou aqui diversas vezes, o Japão encontra-se no seu melhor cenário nos últimos 30 anos, falando em bolsa de valores. Agora vamos para criptomoedas. Aquela oscilação básica aí, Bitcoin que havia caído de domingo para segunda quase 20%, né? Depois leve alta, ontem uma alta novamente de 2,36% e o Ethereum com alta de 3,89%. E se você acompanhar, se você deu uma olhadinha hoje de manhã, começou em queda novamente as criptomoedas. Então agora tem dois cenários bem específicos, né? Enquanto parte das instituições, Banco Central e tudo mais do Reino Unido, da Europa, falam, por exemplo, em uma volatilidade e risco muito grande no Bitcoin, a Goldman Sachs, por outro lado, já disse que o Bitcoin está chegando na sua fase de maturação como ativo, ou seja, a tendência de ter de ter mais estabilidade e, obviamente, ter mais investidores institucionais. Vale a pena ficar de olho, visto que existe uma grande possibilidade realmente no Bitcoin e nas demais criptomoedas, mas lembre-se, isso não é uma recomendação e o risco ainda é muito grande por conta dessa oscilação. Petróleo futuro, o petróleo já se encontra aí com os números de hoje, petróleo futuro, na maior alta desde fevereiro de 2020. Ou seja, aí retomando aí período anterior à pandemia. Ontem o petróleo futuro Brent fechou a 56,58 dólares o barril, enquanto o WTI fechou a 53,20 o barril. Bora agora para as principais altas de ontem. Ontem nós tivemos aí as principais altas. Embraer fechando ontem aí com 7,9% de alta a R$ 9,29. Droga Raia Raio 3 fechando com 5,65% de alta a 20,76. Cirela fechando aí com 5,25 de alta a 29,05. Eneva fechando com 5,10 de alta a 65,58 e Natura, né, NTCO3 fechando com 4,68%. Então também aí importante, principalmente quando nós falamos de Natura que não figurava por aqui também há algum tempo. Por outro lado, as principais baixas de Ibovespa, certo? Tivemos aí GNDI 3. Obviamente haveria realização, porque GNDI 3 aí subiu mais de 30% nessa semana, entre sexta e segunda, por conta da possível fusão aí de Intermédica e Hapvida. Então, alguns investidores fazendo realização de lucros e GNDI 3 queda de 3,27% ontem, assim como Hapvida também teve uma queda considerável ontem. Mas GNDI 3 fechou aí a 98,13 e continua principalmente a avaliação dessa possível fusão. Copel, CPLE 6, que também é da área de distribuição e de energia, com queda de 2,83% ontem. GGBR 4 e Goal 4, que é Gerdau e Metalúrgica Gerdau especificamente, também com quedas acentuadas aí acima dos 2%, muito por conta dessa queda do dólar, certo? Assim como Vale, Petrobras, todas acabam sendo prejudicadas, entre aspas, as ações, por conta da queda do dólar, visto que o dólar, né, é a moeda forte e essas empresas aí trabalham com exportações, então é natural que isso aconteça. Vale fechou abaixo dos 100, lembrando que Vale aí tinha chegado a 102, 103 reais aí no início da semana. Agora vamos para nossa agenda econômica. No Brasil hoje vai ser divulgado aí o índice de confiança dos empresários. Esse índice é importante para análise principalmente dos próximos passos da economia. E mais importante ainda agora com o anúncio da saída da Ford do país, né? Então, será que os empresários aí vão demonstrar maior confiança, menor? Esse índice aí será divulgado aí no meio da manhã. É interessante dar uma olhadinha, principalmente para entendermos esses detalhes.
Ontem aí nós tivemos divulgação do IPCA, que é a inflação lá do mês passado, subiu um pouquinho em relação àquilo que se imaginava, fechou ao invés dos 4,38, fechou a 4,56 a inflação do ano de 2020, certo? O IPCA, que é o Índice Geral de Inflação. Também é importante essa análise aí, principalmente por um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que envolve principalmente o Copom, que tem reunião na próxima semana. A agenda internacional, nós temos aí divulgação da produção industrial na zona do euro hoje, taxa de inflação nos Estados Unidos, né, referente ao ano passado, o IPCA lá dos Estados Unidos, né, não é esse o termo, mas basicamente isso, tanto o de dezembro quanto o anual, 2020, e a variação no estoque de petróleo, que também vai dar uma grande diferença, aí, principalmente quando nós falamos aí em petróleo, né? Porque o petróleo movimenta muito os Estados Unidos, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo também, e essa variação aí vai determinar também o preço do petróleo. Continuando aqui, fala de política, a tônica, o Wagner já falou aqui desde o início do ano, desde o final do ano passado, até o início de fevereiro nós vamos falar muito de eleição na Câmara e no Senado. Inicialmente o MDB teria uma única candidatura, depois o MDB se atrasou e Rodrigo Pacheco, apoiado pelo do DEM, apoiado pelo Davi Alcolumbre, foi lançado candidato, e ontem até que enfim, né, o MDB estava parado, o MDB lançou aí a sua candidata Simone Tebet. Ela é filha de um outro parlamentar, de um outro senador, está no seu primeiro mandato, mas já sai candidata à disputa do Senado brasileiro. Deve ficar basicamente, podem entrar outros players aí, mas deve ficar entre os dois, entre a candidata do MDB, Simone Tebet, e Rodrigo Pacheco, que é o candidato do DEM, apoiado por Davi Alcolumbre. Lembrando que o Pacheco é apoiado pelo PT e alguns outros partidos de esquerda, e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos, né? E agora um detalhe aí, Arthur Lira, do PP, que é um dos candidatos, né, à presidência da Câmara. Ele é o candidato apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer basicamente contra Baleia Rossi. Baleia Rossi é o candidato apoiado por Rodrigo Maia. Ele, Arthur Lira, é réu em 2 ações penais e, por decisão do STF, ele está fora da linha sucessória da presidência. Como assim, Wagner? Imagina o seguinte, quando o presidente sai do país para algum compromisso, tira férias, algum recesso, quem assume é o vice, certo? Se o vice também sair, ou porventura o vice esteja doente, como foi o caso recente do Mourão, estava internado por conta de coronavírus, quem assume é o presidente da Câmara. E caso Arthur Lira ganhe, certo? Ele não poderá assumir a presidência por conta dessas 2 ações penais em que ele é réu. Estão discutindo isso, mas é decisão do STF. E agora, falando aí sobre a Ford, principalmente Rodrigo Maia e outros parlamentares falaram que a saída da Ford do país e manutenção da Ford na Argentina, a Argentina que está quebrada, entre aspas, né, digamos assim, evidencia a necessidade da reforma tributária. Parece que a gente nunca falou sobre isso, né? Parece que isso aí é uma novidade. Então, tomara que agora os nossos parlamentares, nossos políticos, tomem ciência e deem celeridade a esses processos. Falando agora de economia, temos bastante coisa aí. Ontem, como nós havíamos divulgado, teve aí a divulgação da eficácia global da vacina do Butantan, que ficou acima do esperado, tá? Do esperado não, do mínimo necessário. O mínimo necessário é 50% de eficácia, ficou em 50,4%. Há algumas discussões, principalmente aí quando comparada com outras vacinas. A princípio, dentro das principais notícias, não sou médico, não sou especialista na área, mas a princípio são formulações diferentes, e ainda assim me parece que a vacina do Butantan também é eficaz, principalmente aí porque ela não contabilizou somente não contaminação. Não foi infectado pelo coronavírus.
ou foi infectado, mas não teve lesões sérias no pulmão, não precisaria ficar internado. Então tem toda uma questão para se avaliar, mas isso cabe à Anvisa e, obviamente, aí esperamos que as vacinas aí tragam a normalidade para o país. O Macron, presidente da França, ele criticou novamente o Brasil por conta do desmatamento, né? E ele disse que não dá para depender da soja brasileira por conta do desmatamento. Lembrando que essa declaração foi dada por Emmanuel Macron durante um evento onde o Brasil e outros países aqui da América Latina negociam com o bloco europeu alguns acordos, certo? Acordos de cooperação e de exportação. Agora, o grande detalhe, como eu falava anteriormente, o Banco Central e o Copom, né? O Copom aí é a cúpula aí do Banco Central que define a questão da taxa Selic. Copom entra agora em silêncio até a próxima terça-feira. Como assim, Wagner? Vamos explicar um pouquinho, certo? O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic. Uma semana antes, ele não comenta nada para não interferir no mercado. E aí, a partir da próxima terça, começa a reunião para definição se a taxa Selic vai ficar em 2%, vai aumentar ou vai cair. A expectativa é que ela se mantenha ou tenha uma leve subida. E aí depois nós acompanhamos as cenas dos próximos capítulos. Com a saída da Ford do Brasil, as locadoras de veículo, aí temos aí Movida, Localiza, dentre outras, né, irão sentir muito forte o impacto. Para ter uma ideia, quase 15% dos veículos aí das locadoras são veículos da Ford. E as locadoras negociam direto com a montadora. Então, a ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Veículos Automotores, o presidente da ABLA disse que realmente o Brasil, as locadoras devem sentir muito forte essa saída aí da Ford do Brasil. E agora vamos a algumas notícias boas. A Johnson Johnson está produzindo também uma vacina contra o coronavírus e provavelmente aí essa vacina deve ser divulgados os resultados já na próxima semana. Quem sabe é mais uma oportunidade de vacina. E a Pfizer que está vacinando nos Estados Unidos, na Europa, foi aprovado também no Chile e está em negociação com o Brasil, apesar de não ter solicitado ainda o uso emergencial no Brasil, está desenvolvendo a vacina em pó. Por que isso? Se você lembrar, se você nos acompanha aqui, você lembra que a vacina da Pfizer para países tropicais como o Brasil, ela tem um grande problema. Esse grande problema é o transporte e acondicionamento da vacina. Ela precisa ficar a menos 70 graus. O que é difícil, principalmente quando nós falamos em questão de transporte. Com a vacina em pó, facilitaria muito mais aí essa questão aí de transporte e guarda desse tipo de vacina. Vamos acompanhar, quem sabe, essa novidade aí nos próximos dias. E agora voltamos a falar lá de política norte-americana. Os republicanos, que é o partido do Donald Trump, romperam com ele, lembrando aí que queriam que o vice-presidente acionasse a 25ª emenda pedindo o impeachment de Trump por conta daquele tweet dele, aquela aglomeração, todo aquele rolo lá no Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Agora, os republicanos, o partido simplesmente abandonou o Trump e hoje a Câmara, o Congresso norte-americano se prepara para votar o impeachment. Será que os Estados Unidos vão ter impeachment? Lembra quando teve impeachment da Dilma aqui no Brasil, o bafafá que deu no mundo inteiro? Imagina acontecendo isso nos Estados Unidos e a menos de 10 dias, certo, do Joe Biden assumir. Continuando aqui, vamos falar do mundo corporativo. A Isinvest, que foi comprada recentemente aí pelo Nubank que era somente o cartão de crédito, entrando em outras áreas como banco digital, entrando na área de seguros e na área de investimentos com a compra da Isinvest. E agora a Isinvest anunciou a compra da Verius. Wagner, quem é a Verius? A Verius é um outro site que faz comparativo de fundos. Então, por exemplo, se você quer saber se
o seu fundo é melhor do que outro ou está numa indefinição de em que fundo vai fazer seu investimento, um dos sites para verificar isso é a Verius, ou o site da Verius. Você consegue comparar ativos e automaticamente com a compra da Verius irão surgir muitos leads para a Easy Invest e automaticamente para a Nubank. Então continue acompanhando, parece que a Nubank vem forte aí também na área de investimentos. Notícia fresquinha também, a Ford parece que vai ter que indenizar as concessionárias, né? Com certeza aí na sua cidade, na sua região, você já viu que tem algumas concessionárias com bandeira Ford. E, a princípio, a Ford vai ter que indenizar as redes de concessionárias, principalmente porque agora a negociação, a compra será mais difícil, porque vai diminuir a produção que já não era muito grande de veículos da Ford aqui no Brasil. E agora notícia referente aos alvarás de construção, principalmente em São Paulo, que bateram recorde. E aí é importante em relação às construtoras. E se nós lembrarmos, Cyrela, que é uma construtora que tem capital aberto na Bolsa, teve uma grande valorização ontem. Pode ser que acompanhemos esse desenvolvimento também de outras construtoras na Bolsa por conta aí da construção civil subindo novamente no estado de São Paulo. E lembrando que é muito importante para a economia quando a construção civil vai bem. A construção civil só vai bem quando as pessoas estão consumindo, quando as pessoas estão comprando. Por fim, a Bloomberg, certo, o maior site, maior rede de notícias do setor financeiro do mundo, anunciou que tem interesse de um grupo canadense em comprar o Carrefour. O Carrefour, que deu todos aqueles rolos aí no Brasil e no mundo, o Carrefour pode ser comprado por essa rede canadense, certo? E ontem teve uma forte alta do Carrefour por conta dessa notícia. Não há ainda nenhuma definição nem confirmação, mas podemos ver cenas como essa nos próximos capítulos. Por fim, hoje as bolsas europeias estão subindo, mesmo com receio aí do coronavírus, dos aumentos de casos de coronavírus. A Alemanha fala em talvez manter o lockdown por mais 10 semanas. 10 semanas é força de tempo, né? Estamos falando aí de 2 meses e meio. Pode ser que isso aconteça, tá? Novos recordes aí de contaminação na Europa, mas ainda assim as bolsas estão em cenário positivo, visto que ontem teve pronunciamento do Banco Central Europeu e alguns índices que serão divulgados ainda esta semana. Já nos Estados Unidos, o que pode impactar muito é essa notícia aí em relação ao impeachment de Donald Trump, mas a tônica nos Estados Unidos é a vacinação da população, visto que o governo aumentou a vacinação das pessoas. A notícia nos Estados Unidos é que está disponível a vacina para a imunização de todos os norte-americanos com mais de 65 anos. Então, isso pode realmente acalmar o mercado norte-americano, que começa em leve alta, e o Brasil deve continuar nessa tônica também, deve oscilar um pouquinho, talvez realizando algum lucro, ficando próximo de zero ou com leve alta. Esperamos que não tenhamos nenhuma notícia mais relevante que possa impactar o mercado, e se for para impactar, que a nossa bolsa suba ainda mais. Muito obrigado por mais um dia vocês nos acompanharem aqui. Lembre-se que todos os dias nós estamos aqui às 7h30 da manhã para te dar aquela explanação sobre o mercado. O que você pode esperar do mercado, Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Francesca Educação Financeira, eu sou o professor Wagner. Até amanhã, beijo no coração.